Mas eu tava falando, galera, que vai dar um público aí de, de 15 a 20 mil torcedores. Quem sabe, né? 20 mil hoje aí seria uma loucura, né? Coisas que só a Nação Azul tem proporcionado, né? Porque é um jogo que não vale nada, mas teremos aí alguns garotos entrando em ação e, e ver essa conexão, né? Eu vou começar por você aí, Baú. Essa conexão time-torcida, isso aí leva a grandes conquistas, né? A grandes objetivos em uma temporada, né? Essa sinergia ela pode ficar ainda mais forte, né? Com certeza. A torcida do Cruzeiro que sempre foi diferenciada, né? Nos últimos anos aí, a gente teve uma aproximação muito interessante aí do torcedor com o clube, né? Entendendo o momento, entendendo que às vezes apoiar era o mais importante, né? E assim, quando junta os dois, acabou, né? Eu estava comentando esses dias, né, que o pessoal estava falando sobre a música da Cigana e tudo mais. E eu falei assim, pô, todo ano que o Cruzeiro é campeão, eles puxam uma música, e essa música sempre vai de embalo com. É, traz essa sinergia que você falou entre torcida e time, né? E assim, quando os dois estão no mesmo lado, né? Quando eles estão né, tentando o mesmo objetivo, sai de baixo, né? E o próprio o Mister, né, falou que queria que a torcida entendesse algumas escolhas que ele fosse fazer também, que ele às vezes ia ter que tirar um jogador que a torcida gosta, e aí para torcer para o Cruzeiro e não para o jogador. De começo, né, alguns até meio que torceram o nariz, mas à medida que o resultado foram chegando aí, a galera abraçou, e é isso, cara. Ter 20 mil pessoas hoje num jogo que não vale nada, é bastante coisa e o jogo contra o Palmeiras, né, já tem praticamente ingressos esgotados, mostrando aí a força do torcedor, mesmo sendo um jogo cercado por algumas polêmicas, né, tem a questão de torcida organizada e tudo mais, e a torcida presente, e vai ser uma festa aí para o torcedor. Eu acho que tem que falar assim também da questão da precificação e dessa promoção. Acho que o Cruzeiro acertou. Depois de errar, assim, rude, né? Quem lembra quando liberou o valor dos ingressos ali contra o Palestino primeiro, a gente ficou meio que em choque, né? Assim, totalmente fora do tom, mas aí já deu uma melhorada para aquele jogo e agora eu acho que o Cruzeiro acertou muito. É uma competição em que o Cruzeiro, enquanto instituição, tem que ajudar o seu torcedor a estar presente, porque, como a gente já falou várias vezes, é um vexame o Cruzeiro não ter avançado aí na Sul-Americana. E acho que é muito isso que o Baú falou, o Samuca começou a falar também. Quando o torcedor se sente representado em campo, ele faz um esforço a mais para estar ao lado do time, porque é prazeroso, né? Assistir um time que se entrega em campo, que se dedica, que é intenso e que compete, né? O perder, ganhar, empatar é do esporte. A gente sabe que uma hora ou outra esse time vai perder, mas é importante demais a gente ver um time que compete em campo, né? Isso enche o torcedor de orgulho e de vontade de estar cada vez mais perto, porque ele sente que o esforço que ele está fazendo está sendo recompensado em campo. E eu acho que isso é muito o que tem acontecido nesse momento de virada de chave da equipe aí, pós-Muxuque Runa. O torcedor começou a ver que não é só ele, né, que está se esforçando para estar presente, para estar próximo, para estar cantando 90 minutos e todos os sacrifícios que o torcedor tem que fazer para estar no campo hoje, né? A gente sabe que não é fácil. Então, finalmente o time também tem feito a sua parte e é como o Baú falou, essa sinergia time-torcida, quando isso acontece, fica muito difícil de parar o Cruzeiro. Então, acho que a gente vive um ótimo momento e é aproveitar. E que bom, né? Acho que a turma está indo para celebrar o Cruzeiro, para celebrar o bom momento e para ajudar também, né, em busca de mais uma vitória, porque não vai ser simples, um time bem mexido, mas acho que tem tudo para a gente ter uma noite, mais uma noite feliz no Mineirão com o Cruzeiro esse ano. Eu acho bem legal recuperar isso, né? Essa atmosfera e essa sinergia torcedor e jogadores. E a gente sempre comentou sobre isso na Samuca TV, né? Que o torcedor do Cruzeiro, assim, quando ele olhasse para dentro do campo e ele vesse ali respeito à instituição, vontade de vencer,
uma entrega dos jogadores, eles seriam recompensados pela arquibancada. A torcida do Cruzeiro ela nunca abandonou, né? Mas tiveram momentos aí nos últimos anos que os jogadores eles pareciam estar fazendo um favor em vestir a camisa do Cruzeiro. Eu estive ontem lá no canal do Patrick e eu falei sobre isso, que assim, o jogador que vem para o Cruzeiro, ele tem que olhar para aquele mural de ídolos que tem lá agora e pensar que ele precisa de fazer muito para ele ter uma posição de destaque dentro da instituição Cruzeiro Esporte Clube, porque não é tão simples. E aí eu até me lembro da entrevista do Wanderson, né, Samuel? Quando ele chegou, a gente estava cobrindo, e o pai dele falou com ele, olha, os jogadores que passaram ali pelo Cruzeiro são grandes jogadores. Então, se você quiser marcar seu nome na história do Cruzeiro, vai ter que fazer muito. O torcedor do Cruzeiro ele não está acostumado com pouco. Então, acho que isso é muito interessante. E aí o torcedor hoje ele vai nesse confronto, mesmo que não vale nada, muito para prestigiar a instituição, prestigiar os meninos, mas também para mostrar para os jogadores que está todo mundo comprando essa ideia do Cruzeiro graças a essa resposta que os jogadores têm dado dentro de campo. E aí o Baú resumiu perfeitamente. Quando essa sinergia arquibancada e campo acontecem, o Cruzeiro é uma equipe muito forte. Acho que assim fica muito mais próximo dos seus principais objetivos. Então a gente precisa de estar focado nisso aí, que eu tenho certeza que vai dar muito certo se essa sinergia permanecer pelo resto do ano. E que bom, né, gente? A gente tem batido na tecla aqui sobre essa questão do Cruzeiro entregar intensidade, honrar a camisa, pelo menos. Eu até falava aqui que eu não esperava dos jogadores olhar para o Cruzeiro, a instituição, o torcedor, para criar uma motivação para entregar algo dentro de campo. Que pelo menos eles criassem algo na sua particularidade, né? Seja não receber xingos na rua, poder sair novamente com a esposa e a família, algo do tipo assim, porque eu não acreditava que o trabalho somente especificamente e honrar a camisa do Cruzeiro, para eles seria uma motivação para isso. E que bom que estamos falando aqui. Outra coisa que eu tenho batido na tecla, e vou repetir, a grande maioria da torcida do Cruzeiro tem entendido, mesmo em dias que o Cruzeiro não vence, a partir do jogo contra o São Paulo, que tem feito bons jogos, ou pelo menos tem entregue nessa competitividade e tem honrado a camisa do Cruzeiro, né? Muito porque comprou a ideia do Leonardo Jardim, porque, né, evoluiu fisicamente e taticamente, é uma junção de coisas que faz com que uma partida como essa, por exemplo, o torcedor, mesmo sabendo que o Cruzeiro já está eliminado na competição, possa ir no Mineirão. Eu tenho até falado que essas partidas têm servido para aqueles familiares que gostaria de levar o seu filho, sua esposa, e não gostam de jogar, de levar em jogos com grande apelo, com receio, né? Do que, infelizmente, ainda os estádios de futebol proporciona em termos de insegurança para a família, e nesses jogos, talvez, ele se sinta mais à vontade de realizar o sonho de levar a família. E que bom que, não só isso, o Cruzeiro também hoje é um grande ingrediente, ver em campo, independente de quem estiver ali, porque você sabe que mesmo se jogar mal e não conseguir a vitória, tende a ser um time que vai entregar e honrar a camisa do Cruzeiro. Porque é aquilo, né? Ninguém vai para um estádio e vai vaiar um time que se doa em campo, né? Que entrega, que tem essa postura que o Cruzeiro vem tendo, né? E isso contagia todo mundo ali que está na arquibancada. Então, legal. E quem for hoje vai ver aí, muito provavelmente, Murilo Hickman, Cauã Prats, o Kenji. Esses três devem iniciar logo mais diante da equipe do União Santa Fé. Então, vamos ver aí se o Nicolas, lateral direito do Sub-20, volante de origem, fica no banco. O Cruzeiro, só a turma se apresentou hoje apenas, né? Não teve concentração de ontem para hoje. Então, estamos até buscando mais algumas informações aí. Mas é legal, né? E ter esse tipo de jogo neste momento, para essa garotada ir pegando confiança, né? Você vê o Cauã Prats, né? Ele teve o quê? 2 jogos até agora? E... dois jogos. Ele entrou dois aí. Jogos. Ele entrou contra o Vila, né? Ele entrou contra o Vila. O Kenji que entraria, mas o William reclamou de um problema e teve que colocar o Jonathan. Então, você vai vendo, com o passar dos jogos, o Murilo e o Kenji entraram lá contra o Fortaleza, véio, e já confiantes, né, de tentar alguns movimentos ali. Então, esse tipo de jogo vai sendo importante também para essa garotada. E quem sabe, né, você vai tendo no seu elenco, como o próprio Leonardo Jardim já falou, você vai ganhando opções
para esse momento aí do Cruzeiro. Vai ter uma janela, mas dependendo, por exemplo, o Cruzeiro, há algum tempo, logo que saiu o Marlon, pensava ali em utilizar o Cauã Prates, mas talvez pudesse fazer um movimento, a gente até chegou a falar isso aqui, sobre buscar um lateral esquerdo. Hoje eu acho que já não tem essa procura, véio. A não ser que surja aí proposta absurda pelo Kaique, mas se não tiver, acho que o Cruzeiro tem aí os laterais, ou numa emergência pode até precisar pode utilizar o Vidalba, enfim, é um setor já que não vejo necessidade de se buscar contratação, né? Então, o Cruzeiro quer jogador de beirada, um ou dois, dependendo do que for acontecendo aí, o Kenji pegando confiança também, para trazer qualquer um aí, você tem o garoto para ser aproveitado, né? No meio também, o Murilo ganhando mais oportunidade. Então, assim que se faz, vamos dizer, não gasta de forma equivocada e traz jogador da base, que é o grande futuro para uma reestruturação financeira, né? Exatamente, Samuel. E assim, quando você aposta nos jogadores da categoria de base, entra também num assunto que a gente já levantou aqui, você falou muito, né? O Pedro, ele tem muito dinheiro, mas ele não vai ficar o tempo inteiro com grandes aportes. E aí o time, ele precisa de ser sustentável. E um time sustentável, ele ganha com isso. E até também quando você começa a dar mais espaço para atletas da categoria de base, você melhora também a questão da captação, né? Porque aí tem um atleta ali, às vezes se destacando num time menor, o empresário dele olha e fala, não, o Cruzeiro é uma boa oportunidade de eu colocar meu atleta, dele se desenvolver, ele vai ser oportunizado, né, no time profissional, e aí ele vai poder se profissionalizar naquele clube, e aí tem projeção, é uma equipe que vai estar disputando os principais campeonatos. Foi uma reformulação que, por exemplo, o Palmeiras fez e tem colhido frutos, né? Não só com os jogadores ali mais badalados, né, como o Endrick, Estevão, mas também os atletas que não tinham tanto hype assim, mas que renderam para o time, né? A gente tem o John hoje se destacando no Red Bull Bragantino e rendeu financeiramente para o Palmeiras. A gente tem o Kevin, né, que o pessoal até mandou no chat ontem aqui, que está no Shakhtar Donetsk, que já deve também se movimentar no próprio futebol europeu, e tem vários outros, Luiz Guilherme, Danilo, Giovani, e aí por aí vai, né? O Palmeiras tem outros jogadores, e o Cruzeiro tem como fazer isso. O Cruzeiro tem uma boa geração, a gente está vendo aí o Nicolas recebendo oportunidade, né? Vai estar com o time hoje nesse jogo contra o União de Santa Fé. Não acho que vai demorar muito. Outros jogadores da categoria de base também vão fazer esse movimento de ir treinar com o profissional, de vivenciar a rotina. E aí, assim, é bem interessante ver esse trabalho. A gente pega o exemplo do Cauã Prates. Ele volta da seleção sub-17, é integrado, né, ao time profissional. Num primeiro momento, ele é relacionado e cortado das listas. Depois, ele passa a ser só um reserva e aí ele recebe oportunidades. Então, dá um sinal de que existe um processo também. Não é assim, o menino vai chegar e vai jogar a todo custo. Então, acho que é um movimento muito interessante que o Cruzeiro faz muito bem. E é uma economia, né? Se você tem um Kaique Kenji ali despontando, evita de você ir lá para comprar aquele jogador que depois a gente precisa chegar. Ah, não, o fulaninho de tal, do time tal, ele é para composição de elenco. Não, composição de elenco você produziu ali na sua categoria de base e pode até, quem sabe, render muito mais do que um atleta mais experiente que você traria de uma outra equipe. Hoje com o passar... Pode ir, amigo. Hoje com o passar dos jogos, né? Por exemplo, do jogo contra São Paulo para cá, minha avaliação mudou bastante assim, em relação ao elenco, porque até aquele momento a gente estaria falando de uma reformulação quase que completa ali do elenco, né? Poucos jogadores poderiam ser aproveitados no que diz respeito à opinião do torcedor, de quem acompanha. Alguns jogadores que foram para o time titular a gente já tinha até descartado, e hoje a gente fala aí de urgente mesmo, a gente teria 3 contratações aí para ser, assim, pegando pesado, né? Que seria um volante e um ponta, né? E um zagueiro pelo lado esquerdo. Seria como se fosse a grande prioridade do Cruzeiro hoje. Há um tempo atrás a avaliação não era essa, né? Mas acabou que a gente conseguiu aí recuperar o Jardim, né? Conseguiu recuperar
alguns atletas, outros que nem serviam para o banco, começou a responder, e hoje a gente tem um elenco mais encorpado, né? A gente precisa de opções, né? Porque, por exemplo, o Romero, quando sai, a gente fica em dificuldade, né? O Vidalba, a mesma coisa. E o ponto, a gente ainda não teve um cara de velocidade, drible, assim, que eu acho que é o que falta. Inclusive, nesse jogo contra o Fortaleza, a gente teve situações ali de contra-ataque que faltava um cara, assim, que tivesse o drible, né, para poder vencer a última marcação ali, ou fazer o gol, ou dar assistência para o Caio Jorge, né, para fazer o gol. E detalhes, né? E assim, a janela do meio do ano ela tem que ser só para contratações pontuais. Se você tiver que montar um time completo no meio do ano toda vez, aí haja dinheiro, né? Haja dinheiro. Ter que montar um Um time. ponto, Rafa, sobre isso aí que o Baú e o Pedro falaram, só para acrescentar que é o nosso debate, né? A gente não pode esquecer que a nossa folha ela subiu bem, que já foram alguns investimentos no início do ano, e eu sei, o Pedro Lourenço ele comprou o Cruzeiro sabendo, mas sabendo que a cada ano ele vai ter que fazer aí aportes significativos. E ele revelou aqui na entrevista no Central da Toca, com a Samuca TV, que só neste ano aí ele vai ter que aportar cerca aí de uns 300 milhões. Isso se já não tiver dado uma aumentada, né? Então, não é porque é o Pedro que é dinheiro infinito, né? As coisas têm que... E chegou o Leonardo Jardim, que tem uma preocupação com isso. Porque, como eu falei aqui há alguns dias, ele poderia simplesmente falar: eu quero fulano, ciclano e beltrano e azar do preço e pronto e acabou, né? E não, ele trabalha dentro de uma realidade que o Cruzeiro terá aí na parte financeira. Então, a gente não pode esquecer disso, porque não vai dar para, nessa janela do meio do ano, como o Baú disse, ser uma janela de novo, como foi na metade do ano passado, de 200 e cacetada, até porque essas contas estão aí parceladas e o Cruzeiro pagando, né? Pagando tudo rigorosamente em dia, esse é o ponto. Eu ia falar que, assim, se você em toda janela de transferências tem que trazer 7, 8 jogadores, provavelmente tem um problema com seu projeto esportivo. Provavelmente você está resetando ele a cada 3 meses, né? Porque não faz sentido. E eu até acho que num primeiro momento, como existia um desejo de fazer uma ruptura ali do elenco do Cruzeiro de maneira mais rápida, né? Acelerar esse processo para que a gente pudesse competir em outro nível, até fazia sentido, sim, a quantidade de contratações e, consequentemente, os valores, né? O futebol está muito inflacionado. Mas não faz sentido nenhum a gente vir para uma janela de meio de ano, onde o time está bem nas competições em que ainda está, você querer contratar mais 6, 7, 8 jogadores. Não é assim que se faz futebol. Eu acho que tem que ser uma janela pontual. E aí eu acho que tem muito essa questão da expectativa mesmo que tem que ser dosada. Porque aí, se lá na frente não é campeão, mas não foi campeão porque trouxe só 3 jogadores na janela. Não, se o Cruzeiro não for campeão esse ano, está absolutamente dentro do normal. É um projeto esportivo que foi resetado 1 milhão de vezes e que agora, na figura do Leonardo Jardim, tem um outro norte. A gente está começando. A gente está falando aí de o quê? 3, 4 meses de trabalho, nem tudo isso. Não ser campeão esse ano é normal. Olha com quem a gente compete. Há quanto tempo o Flamengo se reestruturou? Há quanto tempo o Palmeiras se reestruturou? O Botafogo ganhou ano passado, mas perdeu no ano anterior e já vinha num processo. Então, assim, as coisas levam tempo no futebol. Eu acho que a gente está no momento de fazer ajustes nesse elenco, né? O time ir ganhando profundidade, ir ganhando variação tática e ganhando casca, para que a gente possa, a cada ano, a cada competição, ter condições de competir em cima, né? Para no ano que vem, por exemplo, quando iniciar a temporada, a gente poder falar que os favoritos são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, falar assim, tranquilamente, né? Não é uma coisa que a gente falou esse ano, e eu também não acho que o Cruzeiro é favorito a título nenhum. Pode ganhar esse ano, mas eu não acho que é um dos favoritos. Então, uma questão de ajuste aí das expectativas e de entender que um projeto esportivo vencedor ele leva tempo para dar o resultado esportivo que a gente quer. E a gente está no início ainda desse processo. Futebol é dinâmico. Pode falar. Não, é porque eu achei que você tinha terminado, desculpa. No Loucos teve uma. É porque uma coisa que você falou, eu acho importante a gente
trazer para o debate também. Se não me engano, no Loucos pelo Cruzeiro, alguém mandou um superchat lá falando que então agora o trabalho do Matos é bom, porque o elenco conseguiu, o Jardim conseguiu, né, recuperar alguns jogadores e tudo mais. E aí eu acho que a resposta é bem simples. O mérito é do Leonardo Jardim. Ele que fez o Cruzeiro voltar, ele que recuperou esses atletas, ele que fez a mudança, a transformação no departamento de futebol do Cruzeiro, hoje com talvez o Alexandre um pouco mais com outras funções, né? Ele agregando mais funções, o Jardim agregando mais funções ali no departamento de futebol. Então, assim, se até um mês atrás a nossa avaliação é de que precisava trocar o elenco todo, pelo menos da maioria, né, dos torcedores aí, não pode ser que vai mudar, tipo assim, se o Cruzeiro se colocou na condição de brigar pelo título pelo mérito do treinador, pelo mérito dos jogadores ali que se fecharam para poder brigar. E se acontecer isso, né, de fato, se o Cruzeiro manter essa pegada. E se acontecer de não ser campeão, é justamente isso. A expectativa nossa um mês atrás era outra, e não pode mudar assim de repente só porque o treinador está fazendo, para mim, na minha opinião, um milagre, né, com o que tem. E assim, no futebol as coisas são muito dinâmicas, né, Baú? É óbvio que esse time ainda vai oscilar, isso é muito natural. Então, a gente está num momento excelente de invencibilidade, o time jogando muito bem, mas uma hora ou outra vai perder, uma hora ou outra vai oscilar, isso faz parte. Então, é ter cabeça no lugar para saber reconhecer os méritos do trabalho aí da comissão técnica, né? E sobre o Matos, ele é CEO, ele não é só diretor de futebol, né? Então a avaliação do trabalho dele tem que ser muito mais ampla do que só as janelas de transferência, onde houveram boas contratações, como houveram também contratações erradas, né? Erros de avaliação. Inclusive, há atletas que sequer estão no grupo mais e que causaram prejuízo financeiro e moral aqui para o Cruzeiro. Então, assim. Tem que ter a avaliação do trabalho dele, tem que fazer aqui uma live só para isso, que é muito mais complexo do que falar só de janela de transferências. Mas para encerrar isso, acho que o Cruzeiro está vivendo um bom momento, acho que finalmente a gente vê o processo de transição base profissional acontecendo com método, como o Pedro falou, né? E é uma coisa que desde a gestão Ronaldo, para ficar só na era SAF, né? Desde a gestão Ronaldo a gente cobrava muito método, né, para esses garotos que vão tão bem na base estarem também no profissional e a gente voltar a ser um clube vendedor, porque a gente precisa disso. E aos poucos as coisas estão acontecendo. Acho que hoje é mais uma oportunidade para esses meninos irem pegando ritmo, confiança, tem entrado cada vez mais no time e tem entrado sem necessidade de ser solução, né? Porque quem já estava no grupo ali do profissional assumiu essa responsabilidade, existe um time titular bem definido, algumas outras peças para além dos 11, e os meninos têm sido essas peças que entram ali, mas sem essa responsabilidade de resolver tudo. Então, com isso, as coisas ficam mais fáceis para eles e para o Cruzeiro, né? Acho que o momento é muito bom, só alinhar as expectativas para a gente depois não ficar frustrado com algo que a gente criou na nossa própria cabeça, né?